Nesse vídeo nós vamos falar sobre como as pessoas se vestem no Oriente Médio. Há muitos preconceitos sobre isso, muitas ideias equivocadas. É muito comum as pessoas me perguntarem: lá você ficava usando turbante, sua mulher tinha que usar burca. Então a gente está aqui para responder essas questões. Se você é novo aqui no nosso canal, convido você a se inscrever, ativar o sininho de notificação e ser avisado quando a gente tiver um vídeo novo e você continuar crescendo sobre a cultura do Oriente Médio. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Se você gostar desse vídeo, lembre de compartilhar com alguém e deixar aí a sua reação. Lembrando que qualquer dúvida que você quiser colocar aqui, a gente vai tentar responder também. Então vamos lá, gente. Como que as pessoas se vestem no Oriente Médio? Tire da sua mente essa ideia, esse imaginário oriental, que todos os homens do Oriente Médio estão com aquela roupa branca, como a gente já vestiu aqui no canal, que é o dishdash, em alguns lugares é chamado de outras formas, com um turbante, e que todas as mulheres estão de burca e ninguém está vendo o seu rosto. Isso é o imaginário popular e não é assim. Da mesma forma que se você fizer a pergunta como que as pessoas se vestem no Brasil, você vai pensar e vai dizer, bom, depende do lugar, depende da região, depende da pessoa. Essa é a melhor resposta em relação a como as pessoas se vestem no Oriente Médio. Existem algumas questões comuns e dentro dessas questões existem variações. Então, a primeira consideração que eu quero dizer é, se nós estamos falando de um Oriente Médio islâmico, nós temos uma resposta, uma perspectiva, um comportamento, uma cultura. Mas nós temos que nos lembrar que existe uma minoria cristã no Oriente Médio. E essa minoria cristã, naturalmente, ela vai ser influenciada por essa cultura majoritária islâmica, mas ela tem um comportamento distinto. Então, nós temos que entender que não há uma questão homogênea na questão da vestimenta. Da mesma forma que dentro do Oriente Médio está a nação de Israel. E os israelitas, ou melhor, os israelenses, os cidadãos de Israel, alguns são muçulmanos, mas a maioria não. De forma também que os israelenses não vão se vestir com essas roupas tradicionais. Então vamos começar aqui a funilar um pouco a questão e vamos chegar na seguinte questão. Como que, em geral, os muçulmanos se vestem no Oriente Médio? E vamos pensar nos muçulmanos por causa da questão de que eles são a maioria da população dentro do Oriente Médio. Então nós temos que pensar de uma forma abrangente que eles se vestem com modéstia. Ou, em outras palavras, eles se vestem protegendo seus corpos. Mostrar o corpo, a exposição do corpo, não é algo correto dentro do tabu islâmico, ou seja, dentro dos costumes islâmicos. Isso não é válido só para a mulher, mas é um princípio que vale também para o homem. Então, pensando no homem, ou esse indivíduo vai estar com roupas tradicionais, entenda a roupa tradicional como o dishdash, entenda a roupa tradicional como aquela vestimenta, o que a gente chama aqui muitas vezes do vestidão, e algo na sua cabeça. Pode ser um turbante, pode ser aquela questão menor na cabeça, algo cobrindo a sua cabeça muitas vezes por uma questão religiosa, de respeito diante de Deus. Mas muitas vezes esses homens, eles não vão estar com essas roupas tradicionais, e essas roupas tradicionais variam. Como esse turbante é colocado na cabeça, isso varia se ele está no deserto, que aí deixa de ser uma questão só religiosa, mas passa a ter uma questão histórica, cultural, de proteção dos ventos, da areia. Então, se esse homem está cobrindo o seu rosto, se esse homem está protegendo suas orelhas, se esse homem está usando isso por uma questão meramente cultural, num contexto urbano. Então, como esse homem vai colocar esse turbante? A cor desse turbante varia da tribo, varia da nacionalidade. Então, essa é a vestimenta tradicional com as suas variações. Geralmente no Golfo, por exemplo, os homens usam esse turbante branco, caído. Na Palestina ele é preto e branco, na Jordânia ele é vermelho e branco. Enfim, e outras variações mais e múltiplas. Agora, a grande verdade é que em muitos países do Oriente Médio, a porcentagem dos homens que usam as roupas tradicionais é baixa. E a maior parte dos homens vão se vestir
com roupas de origem ocidental, mas com as suas particularidades. Então, por exemplo, onde eu vivi, a maior parte dos homens usava calça, jeans, de brim ou social, sapatos, sapatênis, talvez um tênis, e usavam uma blusa social ou uma blusa polo. Muito dificilmente você vê um homem em público de bermuda. Muito dificilmente, a não ser que ele está praticando esportes, jogando futebol, muito dificilmente você vai ver um homem de camiseta regata, a não ser que ele esteja na praia. E aí ele vai estar ali de bermuda e de uma camiseta regata, também evitando mostrar o seu corpo. A proteção do corpo ela é efetiva. É interessante, isso muito diferente aqui do Ocidente em geral, ainda que isso também esteja muito relativo hoje, mas a gente não espera isso quando a gente chega no Oriente Médio, mas os homens usam as roupas bem apertadas. Isso é muito diferente, é algo que a gente não imagina. Então, muitos desses homens estão com as suas calças e com as suas blusas muito bem apertadas. Mas o princípio é colocar uma calça jeans larga e um blusão largo de malha não é uma roupa que você vai encontrar em um homem muçulmano no Oriente Médio. É uma roupa desonrosa. Isso é tão interessante que até mesmo um porteiro que tem um trabalho tradicionalmente no Oriente Médio de ser o zelador também do prédio, então ele faz serviços gerais ao mesmo tempo que ele cuida da segurança. Essa dupla função é muito comum nesse personagem típico do Oriente Médio. Todo prédio tem ali no porão um quartinho para esse homem morar, viver e ser segurança ali do prédio. Isso é muito comum no Oriente Médio. Esse indivíduo ele trabalha com roupas sociais, como se ele fosse um executivo aqui no Brasil, indo para o escritório sem terno, obviamente. Então, isso é realmente muito interessante. Pensando nas mulheres, nós temos nas mulheres algumas mulheres que vão usar calça, jeans ou de algum outro material, agora, diferentemente dos homens, muito largas, para não marcar o seu corpo. E quando é uma calça leg, uma calça de brim, uma calça jeans mais justa, ela vai usar um blusão que vai tampar todo o seu quadril e não vai mostrar nenhuma marcação feminina, do corpo feminino. E aí, para as mulheres, mostrar as pernas ou os braços é algo muito progressista. Então, você pode ver um homem de polo mostrando seus braços. Agora, uma mulher mostrando seus braços já é algo muito difícil de se ver dentro de uma perspectiva islâmica. Então, você tem mulheres que vão usar roupa tradicional, que é o vestidão, e algo cobrindo o seu cabelo, o seu rosto, a gente vai falar disso daqui a pouco. Ou nós temos mulheres usando calças e blusas como batas, que cobrem o seu quadril, são largas e cobrem também o seu braço até o pulso. Algumas mulheres acham que até mostrar os pés é equivocado, e a única coisa que deveria ser mostrada é as mãos. Então você vai ter mulheres do Oriente Médio que usam as roupas tradicionais e usam uma calça e também essas mulheres usarão essas batas longas que vão cobrir o seu corpo. E a maior parte das mulheres muçulmanas vão cobrir o seu cabelo, o seu rosto, algo desse tipo. Ainda que você encontre algumas mulheres muçulmanas que vão mostrar o seu cabelo em alguns países muçulmanos, alguns países árabes, alguns países do Oriente Médio. Não se surpreenda, não pense que a mulher está sem véu porque ela não é muçulmana. Existe, sim, uma perspectiva ruim por parte da maior parte da sociedade muçulmana para essas mulheres, um olhar negativo de julgamento, sim, mas essas mulheres, nem todo lugar do Oriente Médio, se sair sem o véu, vai ser apedrejada, não é isso. E aí é importante a gente também dizer isso, que a questão de vestimenta em alguns países, como na Arábia Saudita, é uma questão que é legislado. Existem leis que dizem como a mulher tem que se vestir. Inclusive em público, mesmo mulheres estrangeiras na Arábia Saudita são obrigadas a usar uma cobertura para a sua cabeça, ainda que a forma que esse véu é colocado pode ser relativo e distinto. Onde eu vivia, por exemplo, não há nenhuma lei efetiva do país que legisle sobre isso. É uma questão mesmo cultural. E aí, quando a gente pensa na vestimenta da mulher, a gente popularmente aqui chama
qualquer tipo de cobertura do rosto ou do cabelo de burca. Isso é um equívoco. Existem várias palavras em árabe que vão descrever diferentes formas de você proteger o seu rosto e o seu cabelo da exposição pública. Eu vou trabalhar aqui as principais, porque existem variações dentro disso. Então, a mais comum, a que você mais vê, é o hijab. O que é o hijab? É um véu que a mulher vai colocar de uma forma bem fixa aqui na sua cabeça e vai ser preso aqui, protegendo então da exposição o pescoço, o colo e o cabelo dessa mulher. E você vai ter só o rosto aparente. Esse é o hijab. E muitos enfeites são colocados, existe toda uma moda dentro desse universo. Outro muito comum, mas menos comum no Oriente Médio, é o niqab, que é quando a mulher também vai colocar um véu aqui que vai proteger o seu nariz e os seus lábios. Então, somente os olhos dessa mulher ficarão expostos. E o menos comum no Oriente Médio, porém o mais popularizado aqui, é a burca, onde a mulher vai ter nos seus olhos uma telinha, uma redinha, onde ela vê o mundo através dessa rede, dessa tela, e as pessoas que vão olhar para ela não vão ver os seus olhos. Existem variações dentro disso, existem muitas outras formas de se arrumar e de se vestir, mas essas três são as mais comuns e que você, no seu imaginário ocidental, vai conseguir visualizar. E eu ficar especificando aqui, você não vai conseguir naturalmente perceber. O que eu quero dizer com isso é que é muito diferente do Ocidente. E antes de julgar, é importante a gente respeitar e compreender. Essas questões de etiqueta de vestimenta são muito importantes para muçulmanos. Então, a minha dica para você que está indo para o Oriente Médio é: saiba exatamente como são essas questões de vestimenta onde você está indo. Porque você pode ser vítima de palavras e dizeres desrespeitosos por causa de como você está vestido. Você pode ser vítima de preconceitos e agressividade dependendo de como você está vestido. E como você veste muitas vezes nesses países de honra e vergonha, assista esse vídeo que é muito importante, você vai ser visto como uma pessoa que está desrespeitando aquela cultura e aquele ambiente. E se nós estamos turistando, se nós somos visitas, é importante a gente compreender essas etiquetas e, de fato, respeitar esses ambientes, esses locais. Por outro lado, não precisa ter paranoia, não precisa ficar desesperado. É importante que você compreenda, porque em muitos desses países, essas etiquetas valem para aquelas pessoas que são de dentro, mas, naturalmente, o turista vai ser minimamente respeitado. O que a gente tem percebido, que a questão, por exemplo, da exposição do cabelo, da cabeça, não é um problema para uma turista, para uma estrangeira, mas se essa mulher sai de bermuda mostrando as pernas, ela vai ter muito assédio nas ruas, de uma forma muito angustiante, de uma forma muito tensa, inclusive. Então, é importante que você que está indo para o Oriente Médio para viver ou para visitar, saiba dessas questões e preserve a sua própria vida e a sua própria viagem. E entender que em alguns países existe até legislação sobre isso, e entender também isso é muito importante. E por fim, vale a pena a gente dizer o que talvez é óbvio, mas talvez não seja claro para todo mundo, é que essa proteção do corpo ela é para as pessoas de fora. Então a mulher, junto com seu esposo, dentro da sua casa, com seus filhos, diante do seu pai e da sua mãe, eles vão estar vestidos de uma forma totalmente natural, sem esse tipo de preocupação, e a exposição do corpo não é nenhum problema naturalmente. Então, esse é um pouquinho sobre como os muçulmanos se vestem lá no Oriente Médio. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se isso vai contribuir de alguma forma para outra pessoa, encaminhe esse vídeo para ela. Um forte abraço para você. Ma salame.